Provai a vós mesmos. Segunda letra aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, nos diz: Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos. Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados? Segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 15, nos diz: Procura apresentar-te a Deus aprovado, nota, não reprovado, aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra original em grego não se traduz procura, mas sim estuda. Estuda para apresentar-te a Deus aprovado, para manejares bem a palavra da verdade. O que estudar da palavra de Deus? Mateus 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a revelação da palavra de Deus não é dada de uma só vez, mas em cada geração Deus acumula luz no seio do seu povo cá na terra. Quando nós preparamos, por exemplo, uma refeição, esta refeição é preparada consoante as necessidades físicas e mentais do dia. Assim também é com o estudo da Bíblia. Temos que estudar consoante as nossas necessidades espirituais do tempo e da época atual. Jesus chama isso o sustento a seu tempo. Mateus 24, versículo 45. Amém. Este princípio também está no livro Primeiros Escritos, página 63. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tirará disto toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Então, qual é agora a mensagem ou a verdade do presente tempo? É a pergunta. Vamos ler Mateus 24, versículo 13 e 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A ceifa é o símbolo do fim. Apocalipse 14, versículo 15 nos diz: Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e faz ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Mateus 13, versículo 36 e 37 nos diz: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o quê? É a consumação do século. E os ceifeiros são quem? Os anjos. Acabamos de estabelecer que a ceifa representa simbolicamente a consumação do século, ou seja, o fim do mundo. Mas antes deste fim há um evangelho do reino que tem que se pregar, segundo Jesus, que precede a ceifa.
antes do verso da ceifa do Apocalipse 14, versículo 15, há um evangelho pregado que podemos concluir com toda segurança que é idêntica ao evangelho que Jesus fala para que o fim possa vir. Assim lemos Apocalipse 14, 6 até 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um quê? Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o quê? O segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o quê? O terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que representam os anjos? Aos Gálatas 4, versículo 13. E vós sabeis que vos preguei o quê? O Evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como quem? Anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo, pregando, é como um anjo, e este anjo é como o próprio Cristo Jesus, significando que um anjo representa homens mensageiros e que as mensagens dos três anjos é a própria pessoa mesmo de Cristo. E aqueles que recebem as mensagens dos três anjos têm um encontro particular com Jesus, e será uma evidência para os outros que haviam eles estado com Jesus. Atos 4:13. Resumindo, vimos que, ponto 1, os aprovados são os obreiros que estudam a palavra da verdade e manejam-lhe bem. 2. A palavra da verdade de Deus que o rebanho necessita hoje é a verdade presente, que é o alimento ou o sustento do nosso tempo. 3. A verdade presente é o Evangelho eterno, que precede a ceifa, o fim do mundo. 4. Este evangelho são as mensagens dos três anjos, que também representam a pessoa mesmo de Jesus, pregado por homens de Deus. 5. Estas são as mensagens de molde a nos unir e nos santificar, para não sermos reprovados. Que Deus vos abençoe. Amém.